Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Vamos nos apresentar ao Senhor para recebermos essa palavra. Vamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Eu convido você a ficar de pé, a se posicionar diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que o Espírito Santo possa tocar em você, que você possa receber do Senhor por meio da ministração dessa palavra, que ela seja viva, eficaz, poderosa nos seus efeitos, hoje, aqui e agora, no seu coração e na sua mente. Que esta palavra possa ser absorvida em pensamentos, em sentimentos, de tal maneira que você entenda e que receba o fruto para o qual ela foi lançada, para que o propósito do Senhor nessa noite com esta palavra possa chegar até você. Libera agora o seu coração, a sua mente, enfim, todo o seu ser, para que você receba da parte de Deus. Que não seja um culto a mais, que não seja uma pregação a mais, mas que seja uma pregação que avive o seu coração e que direcione você para aquilo que Deus tem, fazendo despertar no seu coração alegria, gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Deus poderoso, aqui estamos, Senhor, para recebermos agora uma porção da palavra do Senhor. Sabemos, ó Deus, que a sua palavra, que ela é viva, que ela é poderosa nos seus efeitos, e é este poder que nós invocamos agora, Pai querido, para que recebamos, por meio da ação do seu Espírito em nós, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para o Senhor, e que recebamos do Senhor, Pai, para as nossas vidas, maior entendimento, maior clareza, para que possamos prosseguir no nosso caminho com o Senhor, dentro da vontade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos assentar. Peço a você agora uma especial atenção, para que você receba o melhor do Senhor nessa noite, daquilo que foi separado para alimentar você espiritualmente. E antes de fazer a leitura de um versículo, eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto. Você pode ler comigo? Vamos fazer assim, eu leio e você repete em alto e bom som, para não haver confusão de vozes. Jesus é o Filho de Deus, e o propósito de sua missão foi resgatar o homem das garras do diabo, destruindo suas obras e direcionando o homem para a vida eterna em Deus, para viver a comunhão como membros de sua família. Amém. Esta é a nossa mensagem para hoje. Leia comigo João capítulo 1, verso 14. Abra aí na Escritura Sagrada, 1 João capítulo 1, verso 14. Não disperse a sua atenção com conversas. Esqueça momentaneamente a pessoa que está ao seu lado e concentre-se em receber da parte do Senhor por meio desta palavra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém.
Peço a você que feche a Bíblia agora. Coloque a sua atenção no altar. Irmãos, vez ou outra, nós estamos trazendo uma palavra assertiva acerca de quem é Jesus, da importância de Jesus, daquilo que Jesus fez como obra sobre nossas vidas. E para nós que nos acostumamos a receber essa palavra, parece um tanto quanto repetitivo, porque em verdade não temos dúvida acerca de quem é Jesus, porque já está implantado em nosso coração a verdade espiritual de que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Sabemos que o seu nome significa, Jesus significa salvação, e a unção do Deus poderoso, do Pai, o Criador, está sobre o Cristo, e por isso o nome Cristo, que significa ungido. Jesus Cristo é aquele que é ungido para a salvação. Sabemos que Ele é o Verbo que é Deus, a palavra que é Deus, e que se vestiu de carne e se tornou homem. E esse Jesus fez com que o homem, o ser humano, pudesse ver a glória de Deus na pessoa do Filho único, do unigênito do Pai, em glória e verdade. Amados, a alma do homem, ela anseia por glórias. O ser humano anseia por reconhecimento, anseia por crescimento, por desenvolvimento, e não há nenhum tipo de glória que seja maior do que a glória de Deus posta sobre nossas vidas. Ao mesmo tempo, nós ansiamos pela verdade, e somente a verdade pode nos satisfazer. E Cristo Jesus, Ele declarou que Ele era a verdade. E ainda assim, nós encontramos muita dispersão, muitos pensamentos contrários, muita confusão na mente de pessoas, justamente por não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. E hoje aqui eu quero trazer a você, iniciando uma fala sobre Jesus. Eu espero que o pastor Tiago ou o pastor William possa dar continuação a essa palavra. Vou trazer um direcionamento sobre isso para eles, para que a gente possa fluir uma sequência acerca da pessoa de Jesus. Mas eu quero trazer hoje alguns propósitos de Jesus Cristo para conosco, porque Jesus, Ele tem um propósito espiritual, e esse propósito, ele veio a nós pelo entendimento da palavra dEle, que foi trazida para que recebamos conhecimento e para que tenhamos intimidade. O conhecimento vem à nossa mente, a intimidade é desenvolvida no nosso coração quando passamos a nutrir dos sentimentos que há em Jesus Cristo, e esse sentimento que há em Jesus torna-se em nós igualmente um sentimento nosso. Passamos a falar das palavras de Deus e passamos a sentir aquilo que Deus sente. E isso somente é possível por causa da ação do Espírito de Deus que vem a nós, e vem a nós com um propósito. E o primeiro propósito do Senhor que nós destacamos aqui é que a missão de Jesus, o cumprimento do propósito de Jesus é de resgatar a humanidade e retirá-la das garras do diabo. Jesus Cristo, Ele veio para salvar
o que se havia perdido. Ele não veio para ser servido, mas para servir, e deu a sua vida para resgate de muitos. É o que nos diz Mateus 20, 28. Nós encontramos em Jesus a providência de Deus, já estipulada, já anunciada lá no Jardim do Éden, porque Deus, na sua presciência, porque Ele detém todo o conhecimento acerca daquilo que nós chamamos passado, presente e futuro, e Ele já previu o que aconteceria. Ele já gerou a providência na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que viria no cumprimento da plenitude dos tempos para trazer salvação, para trazer libertação. Nós sabemos na Escritura, e não há como menosprezar, não há como desprezar a figura satânica do diabo, o caluniador, cujo grande poder é influenciar pessoas, a fim de mantê-las afastadas do Senhor. Há um plano em andamento. O plano de Deus, hoje nós vivemos, a nossa geração vive aquilo que eu chamo de ministério do Espírito Santo, em contrapartida ao princípio das dores. O princípio das dores, creio eu, que vem desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, e como contrapartida o Senhor enviou o Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê pudesse ser guardado pela ação desse Espírito, e a presença desse Espírito vem a nós, quando nós o invocamos de todo o nosso coração, quando nós reconhecemos a nossa posição. Que posição? Posição de pecador. Somos pecadores, e não há ninguém que possa ser salvo por Deus sem passar pelo reconhecimento da sua condição pecaminosa. Nós temos necessidade do Senhor, temos necessidade da salvação, e somente podemos recebê-la, somente pode ser salvo aquele que reconhece-se sem a possuir, aquele que não a tem e que entende a sua necessidade de Deus na sua vida. E Deus vem a nós por meio de Jesus Cristo, e nós vamos verificar isso. Ora, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Deus, o qual nos tirou do império das trevas e nos conduziu, e observa o tempo aqui, tirou do império das trevas e nos conduziu ao reino do seu Filho de amor, que é Jesus Cristo. Então essa passagem, biblicamente falando, e eu quero que você passe a observar alguns versículos que eu vou citar, que estão colocados como que já cumpridos, como já a Escritura Sagrada nos traz uma palavra mostrando no passado certas ações de Deus. Não é que Deus vai fazer, na verdade, Deus já fez. E aqui há um entendimento precioso para as nossas vidas. Ora, o resgate do poder de Satanás. E quem é que está escravizado a Satanás? Todo mundo. Todo mundo está escravizado a Satanás. Todo mundo? Todo mundo perdido. Porque a salvação que foi posta, ela está colocada na pessoa de Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que pagou o preço do pecado humano, aquele que justificou diante de Deus as falhas e pecados humanos, recebendo toda a carga, remindo-nos. A remissão dos nossos pecados não está em nós, e você sabe disso muito bem. Está em Cristo Jesus, que ofereceu-se à morte e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso aos céus. Esta obra, ela foi feita por Jesus Cristo, ela já foi feita, e tudo que nós temos que fazer é recebê-la, pelo entendimento da nossa mente, da obra que o Senhor fez. Um segundo propósito de Jesus
para com o homem. Em relação ao diabo, melhor dizendo, é destruir as suas obras. As obras do diabo são destruídas na vida do homem. Quais são as obras do diabo? Antes de mais nada, tudo aquilo que afasta de Deus, tudo aquilo que traz destruição e morte. Jesus afirmou que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí ele complementa: e eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A vida abundante prometida por Jesus não necessariamente ela significa uma vida de facilidades, uma vida de luxo, uma vida de posses. Não. A abundância, ela não está na quantidade de bens materiais que são acumulados. Ela está em um coração puro e sincero diante de Deus. Ela está em uma consciência limpa, está numa certeza do cumprimento da sua própria missão, como servo de Deus, como filho de Deus. Porque a grande felicidade que todo coração deseja, ela não está naquilo que pode ser conquistado pelo esforço humano. Ela está na simples aceitação, está no desafio pessoal de seguir e servir Jesus Cristo, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então observa você, observa uma coisa: o engano que impera no mundo. O mundo vive de enganos, e muitas pessoas infelizmente gostam de ser enganadas. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8 nos diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então observe o seguinte: o que o diabo faz? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus elegeu a família, o núcleo familiar, como o projeto inicial de Deus. Começa na formação da família. Então tudo aquilo que visa destruir a família provém do diabo. Nós tivemos aqui um casal celebrando 24 anos de casamento. Não vou dizer que é raro, porque eu tenho 37. Cadê o Abis? Tá lá, amém. Mas se nós observarmos a destruição conjugal, obviamente isso trata-se de uma ação maligna, de retirar o projeto de Deus para a família. Nós encontramos todo e qualquer tipo de pecado. Vamos lá. De onde provém isso? O pecado, a transgressão. Ontem, conversando com 2 jovens, eu coloquei para eles algo interessante. Nós nascemos para adorar ao Senhor. E a nossa adoração a Deus, ela corresponde aquilo que Deus propõe à nossa vida, porque nós nascemos como principal objetivo da parte de Deus é que nós possamos viver para louvor da sua glória. Então, quando a glória de Deus está presente na nossa vida aqui, lá no alto, então a nossa condição, a nossa situação de pecados, ela está em baixa, é uma balança. Na medida que se uma pessoa ela começa a rejeitar Deus, porque o grande embate, o grande conflito interior é o fato de que quem é Senhor da sua vida? E a alma, o ego, que leva a posicionamentos egoístas. Eu dei uma ênfase, egoístas, é por causa do ego, tá? Mas é egoísta. Faz com que o homem, na medida que ele não adora a Deus, ele vai adorar outras coisas. A egolatria, a adoração de si mesmo, vai adorar pessoas.
vai adorar objetos, vai adorar entidades espirituais. Por quê? Porque existe uma necessidade de adoração, e o que o diabo faz é desviar a adoração das pessoas em relação a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor. Como? Dando ao homem coisas ou pessoas para que essa adoração possa substituir na necessidade da alma, substituir a verdadeira adoração ao Senhor. Só que com isso, a vida vai sendo degradada, vai sendo destruída. Então vamos lá. Em relação ao diabo, o direcionamento do propósito de Jesus é desfazer a obra do diabo na vida das pessoas e resgatar as pessoas das garras satânicas. Como? Trazendo-as para o reino do Filho Jesus. Qual que é o reino de Jesus? É a igreja? Sim, a igreja como corpo de Cristo. Não a igreja A, B ou C, mas a igreja como o corpo de Cristo é o reino de Jesus. A igreja espiritual, a igreja que é formada para aquelas pessoas que reconheceram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, que realmente se entregam ao Senhor e renovam esta entrega ao Senhor, aprendendo o seu conhecimento e vivenciando, tendo as suas experiências a partir daquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Porque na verdade, o terceiro ponto aqui, deixa eu pegar por aqui no texto: destruindo suas obras e direcionando o homem para a vida eterna em Deus. A vida não acaba aqui. Uma vez que você foi criado, você vai viver o resto, se é que pode chamar de resto, você vai viver a eternidade. Não acaba tudo, conforme alguém me disse hoje. Perguntei a ele: o que você acredita que acontece após a morte? Acaba tudo. Não, não acaba tudo. O que acontece é que há uma vida que se perpetua na eternidade. E a grande pergunta não é se existe ou não vida eterna. A grande pergunta é: onde você quer passar a eternidade? Eu quero ir para o céu. Todos querem. Mas alguém pergunta: o que precisa acontecer na minha vida para que eu vá para o céu? Eu perguntei o que precisa acontecer. Eu não perguntei o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque não depende do que você vai fazer ou do que você vai deixar de fazer. É que algo precisa acontecer e não depende exatamente de você. Depende de quem? De Deus. Mas você é corresponsável. No projeto de salvação de Deus para a sua vida, você é corresponsável. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz o seguinte: o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna. Observa ao passado: Deus nos deu a vida eterna. Não está dizendo que Deus vai te dar a vida eterna. Deus nos deu. E essa vida está em seu Filho. Quem não tem o Filho, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então entenda aqui como João realça a importância de se ter Jesus. Porque muitas pessoas, debaixo de engano, acreditam que podem chegar até Deus sem passar por Jesus Cristo. E isso é um engano. João vai nos dizer: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que pudesse salvar o mundo. Porque quem nele crê não é condenado, nos diz a palavra do Senhor. Então, se você quer uma certeza, se você quer uma plena convicção
acerca da sua vida na eternidade, eu vou te dizer o seguinte: e a Bíblia Sagrada, que é a nossa referência de fé, ela nos diz que quem crê em Jesus não é condenado. Eu vejo aqui a maior garantia que eu e você podemos ter. E esse texto nos diz que quem não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda uma coisa: Filho único de Deus, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma família em Deus, 3 pessoas em um só Deus. O plano de salvação nos mostra que Jesus, o unigênito do Pai, ele se tornou o primogênito, porque a forma encontrada por Deus, uma vez que ninguém tem condições de alcançar Deus pelo próprio esforço, ninguém tem condição de alcançar Deus usando qualquer recurso que possa vir a ter, porque a salvação ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Então, uma vez que a salvação vem do Senhor sobre as nossas vidas, cabe a nós receber essa salvação, crendo em Jesus Cristo, reconhecendo o nome de Jesus como o nome que está acima de todo e qualquer nome que se nomeia sobre a terra, porque o nome de Jesus, ele é poderoso sobre todas as coisas, sobre o inferno, sobre toda a terra. Então, queridos, Jesus, ele vai dizer, e João registrou: em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ao presente aqui, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deixa eu dar uma pausa aí. Eu posso afirmar que eu tenho a vida eterna? Que presunção é essa? A Bíblia diz que eu posso. Se eu estou em Jesus Cristo, vivenciando a fidelidade ao Senhor, não que eu deva fazer isso, mas eu posso fazer, porque a Bíblia me diz isso. Como discípulo de Jesus, se eu estou em obediência à verdade de Deus, e Jesus está afirmando que aquele que ouve as minhas palavras, o seu evangelho, e crê em Deus que o enviou, tem é ter agora, é no presente. Aí há um jogo aqui de tempos, porque ele diz: mas não entrará em condenação. Por que aqui joga no futuro? Porque há uma condenação eterna prevista na profecia bíblica, e da qual ninguém vai escapar dos julgamentos do Senhor. De uma forma ou de outra, nós seremos julgados pelo Senhor, ou vamos passar no tribunal de Cristo, e já estando salvos, de acordo com o apóstolo Paulo, ou então teremos que enfrentar o julgamento do trono branco, um julgamento já reservado para os condenados. Então, queridos, e digo isso não para oprimir ou pressionar quem quer que seja, é a palavra de Deus. Se o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, traz um propósito de nos restaurar a sua presença, libertando-nos das garras de Satanás, destruindo na nossa vida as obras do diabo, concedendo-nos, e tudo ao mesmo tempo, concedendo-nos a vida eterna, Ele igualmente restaura a nossa comunhão com Deus. Se amamos o mundo,
Tiago 4,4 vai nos dizer que somos inimigos de Deus. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós somos reconciliados com o Senhor quando nós admitimos a nossa completa necessidade de salvação. Sabe como é que eu vejo? Vou te dar uma analogia, uma comparação para você ver. Pensa num grande bogue. Pensa num imenso avião com todas as pessoas da terra fazendo essa viagem. E o combustível desse avião vai esgotar, vai acabar. E este avião, fatalmente, num certo momento, ele vai cair e vai destruir, aniquilar, matar todas as pessoas que estão a bordo. Pensa aí. E você está nesse avião, eu estou nesse avião, e todas as pessoas estão nesse avião. O que eu posso fazer? Como que eu vou saltar deste avião? É morte certa. Não tem solução nenhuma, é esperar, quando vier, tudo bem, de boa. A vida é assim mesmo. Todo mundo vai morrer. É assim que muitas pessoas pensam. Mas eis que existe para cada pessoa um paraquedas reservado. E este paraquedas é oferecido a cada pessoa que está a bordo desse avião, que caminha, que voa, que voa em direção a uma destruição completa, total. E esse paraquedas é oferecido. Numa situação dessa, você pegaria esse paraquedas? Sim ou não? Eu peguei. Você já pegou? Nós já pegamos esse paraquedas. Você que recebeu Cristo, você pegou esse paraquedas. Como igreja. Então, esse resgate que é feito, entre outras coisas, por meio de Jesus, nos dá paz. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nos diz Paulo. Jesus, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa segurança. Então, queridos, o que vimos e ouvimos, nos diz João, novamente João, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que nós ouvimos, nós anunciamos, para que também vocês tenham paz conosco. Mas a nossa comunhão, ela não é somente entre nós. O princípio da nossa comunhão, o fato de existir uma comunhão entre nós, cristãos, é porque essa comunhão, ela vem do Senhor sobre a nossa vida. É a paz de Deus, é a justiça de Deus. Nós nos alimentamos espiritualmente, nos alimentamos mentalmente do conhecimento de Deus por meio da palavra. Nós nos alimentamos da unção de Deus quando nós recebemos da presença dEle, sentimos o Espírito de Deus agindo em nós, dando direção, trazendo correção, nos beneficiando, abençoando com bênçãos espirituais extraídas das regiões celestiais. E o último propósito de Jesus, nos fazer filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus veio e ele foi rejeitado pelos seus, mas a todos, João capítulo 1 versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Algumas traduções vão dizer, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Outra, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso não veio do sangue, isso não veio da vontade do homem, isso não veio da carne, mas veio de Deus. Compreende isso? Você que ouve esta palavra, o Senhor escolhe você. Você foi separado pelo Senhor para ser feito filho de Deus.
E para encerrar, o mesmo João vai dizer na sua carta: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmão, na nossa incredulidade, nas dúvidas que vêm ao coração, na incerteza do amor de Deus, e muitas vezes somos travados por outras questões que nos bloqueiam e nos impedem de perceber o amor de Deus. Mas o que acontece? Mesmo estando na igreja, muitos têm dificuldade de reconhecer que são amadas por Deus. E aí o que elas fazem? Elas querem servir de todas as formas. Não é errado servir a Deus por meio da igreja, não é errado servir a Deus na vida das pessoas. Isto é cumprir o propósito de Deus. Quando você abençoa vidas, dentro da igreja, fora da igreja, isso faz parte do propósito de Deus. Mas a motivação do seu coração, ela não pode ser simplesmente querer ser aceito por Deus. Não, por que não? Porque você já foi aceito por Deus quando você recebeu um chamado para a salvação. Você já foi aceito por Deus, e é Ele que tem que nos aceitar. Não somos nós que temos que aceitá-lo, porque Ele é maior, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e somente pode experimentar essa relação com Deus aquele que se entrega ao Senhor. Sem uma entrega dos sentimentos da alma, sem uma entrega das suas emoções, sem uma entrega da sua mente, você jamais vai experimentar esse amor da parte do Senhor. Agora, aqueles que são amados por Deus, João continua dizendo que o mundo não nos conhece. A igreja do Senhor, preste atenção, ela não é uma igreja que está em sintonia com o mundo. Não pode ser. Eu disse a você, Tiago, confirmando Tiago 4,4, que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não quer dizer que você tem que ir contra o mundo. Não, nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas temos que viver como filhos de Deus, e não como filhos do diabo. Porque aquele que mente é mentiroso, e o diabo é o pai da mentira. E quando eu falo mentira, não é o fato de falar uma inverdade, é o fato de viver dentro de um sistema totalmente enganoso. É nesse sentido que eu estou dizendo. E para finalizar, amados, somos filhos de Deus, porque somos filhos de Deus. Ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Isso aqui é muito forte. Ainda não sabemos exatamente como vai ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque o veremos como Ele é. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e aquele que for salvo, estar salvo, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos no último dia. São 3 tempos de salvação. Mas aquele que permanecer no Senhor, quando Cristo se manifestar em glória, nós seremos semelhantes a Ele. Não seremos iguais. Semelhantes é parecido, algo próximo. Não seremos iguais porque não nos tornaremos deuses, porque há um só Deus e um só Senhor. Por que seremos semelhantes? Porque o nosso corpo será revestido de forma gloriosa, e seremos arrebatados aos céus, ou então estaremos sendo ressuscitados dentre os mortos, para dar sequência ao projeto de Deus previsto na Escritura Sagrada. Mas que é isso? É fé. É fé naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E tudo parte, Guilherme, do seguinte ponto. A premissa é: a Bíblia, ela é minha referência de fé e vida? Se for, eu mergulho nela e ela vem a mim com conhecimento, com sentimento, modelando a minha vida de acordo com o ensino dela. Se não é a regra de vida e fé, não há o que discutir, porque todo e qualquer argumento
pode ser refutado. Mas então o que fazer? A experiência pode conduzir. A ação do Espírito de Deus pode fazer com que o incrédulo, pela bondade do Senhor, ele possa ter uma experiência que o arraste para a Escritura. E posteriormente ele vai crer e vai entender a Bíblia como referência de fé para a sua vida. Vocês estão entendendo isso? Alegre o seu coração. Como que eu vou me alegrar se eu vivo uma turbulência? Queridos, a ação de Deus começa de dentro para fora. O Senhor, Ele não precisa e não vai simplesmente mover o seu derredor para te agradar, para que você possa vir cultuá-lo. Ele pode usar e usa de estratégias, atraindo pela sua bondade. Mas somos nós que necessitamos de Deus e não o contrário. Deus não precisa de nós. O ministério humano que vai ser perpetuado na eternidade é a adoração. Mas Deus já tem adoradores no céu, nos anjos. Você está aqui por um ato de misericórdia de Deus sobre a sua vida. E a obra do Senhor, e isso requer gratidão. E se você não tiver gratidão no seu coração por aquilo que Deus está fazendo, e deixa eu fechar dando resposta a algo que eu comecei lá no princípio. No passado, nós fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Nós recebemos a preciosa salvação no passado. Por quê? Porque a obra de Jesus, ela não vai ser feita, ela já foi feita. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós entendemos que a obra de Jesus já foi feita, e a Escritura traz uma descrição desta obra, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar nessa palavra para que o efeito desta palavra venha sobre a minha vida e produza o efeito e se torne realidade na minha vida, na sua vida. E enquanto nós olharmos para a Bíblia, buscando, mendigando bênçãos materiais, esperando que Deus venha fazer coisas para poder satisfazer o nosso ego, nós não estamos entendendo com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com o Senhor dos Exércitos. Nós estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com o Senhor do Universo. Nós estamos lidando com o Senhor Jesus Cristo, que pagou um preço, sacrificando-se em morte em nosso favor. E qual o resultado disso? Ele liberou o acesso para que nós possamos viver a eternidade com Deus, como filhos de Deus. E devemos ser filhos que servem, sim. O serviço é importante, mas servir por servir não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que servir por amor a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor e que em gratidão ao Senhor nós nos prostramos diante dEle, reconhecendo a grandiosidade dEle, a beleza dEle, tudo que Ele é, e assim nós consagramos a nossa vida, nós dedicamos aquilo que nós somos, para que a obra dEle seja concluída em nós. Já foi feito, querido. Então não fica resmungando, não fica murmurando, não fica reclamando. Simplesmente vá para dentro da palavra de Deus e traga essa palavra para o seu coração, traga para a sua mente, e você vai ver o poder espiritual, o poder de Deus agindo na sua vida. E não há diabo que possa manter alguém em suas garras, alguém que se dobra, que reconhece Jesus como Salvador. Muitos viveram a lama do pecado, a destruição de sonhos e planos humanos, porque suas vidas estavam consagradas a falsos deuses, a ídolos. E o Senhor resgatou. O Senhor tirou da miséria espiritual,
Deus é aquele que retira o pobre do monturo, do monte de lixo, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Isso não é uma promessa para aqui na terra, não. Deus pode fazer na vida de um, na vida de outro, mas não quer dizer que isso é algo reservado para todas as pessoas. Vocês estão dizendo que o meu tempo acabou? É isso? É isso? Glória a Deus, acabou mesmo. É isso mesmo. Então fica de pé em nome de Jesus. Você pode falar com o Senhor: Senhor, me alegro nessa noite. Ainda que eu tenha chegado aqui, Pai, com uma pontinha de tristeza no coração, com uma melancolia, Senhor Deus, dominando a minha alma. Ainda que eu viesse aqui, Pai, sem nem saber definir o sentimento do meu coração, Senhor, ao ouvir essa palavra, eu recebi, ó Deus, uma porção de gratidão no coração. E eu reconheço, Deus, que o Senhor é Deus na minha vida. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você pode dizer a Jesus que você o ama. Você pode dizer a Jesus Cristo: meu Senhor, meu Salvador, meu Deus e meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu me alegro, Jesus, por saber e por renovar na minha mente, ó Deus, o entendimento que o diabo não tem poder sobre a minha vida. Não mais, não mais, não mais, porque eu estou em suas mãos. E o Senhor não vai deixar que o diabo arranque de suas mãos nenhum daqueles que Deus te entregou. E o Senhor me entregou a ti, Jesus. E os cuidados do Senhor Jesus estão presentes na minha vida. Declara ao Senhor, declara o seu amor a Deus. Saiba você que você foi chamado para a filiação em Deus. Você é filho de Deus. Você serve ao Senhor como filho amado. Você tem a vida eterna. É promessa do Senhor na sua vida. Você tem a vida eterna. Buscai ao Senhor agora em oração. Os irmãos vão estar louvando, e é o seu tempo de oração. O Espírito do Senhor está aqui, e Deus deseja recolher essa oração que há de ser feita agora em nome de Jesus.